Queridos irmãos, quero compartilhar um pouco do nosso estudo de ontem, do final do capítulo 15 e do capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, onde estudamos o início da segunda viagem missionária de Paulo e seus companheiros, Silas e Lucas. Os conflitos doutrinários e de conduta haviam sido resolvidos e Paulo e Barnabé haviam voltado à comunidade de Antioquia, relatando tudo o que havia acontecido. Mas depois de algum tempo, eles resolvem voltar e visitar as pessoas que haviam acreditado no Evangelho, com a finalidade de ver se estavam bem. Barnabé quis levar novamente o seu primo Marcos, aquele que havia desistido na metade da primeira viagem, mas Paulo não aceitou. Assim, eles se dividem em dois grupos. Barnabé leva Marcos e Paulo vai com Silas e logo ele vai conhecer aquele que chega a ser o seu grande companheiro, Timóteo. O Espírito Santo dá uma visão com o destino escolhido por Deus, a Macedônia, que é a Europa. A equipe obedece e chegam em Filipos. No sábado vão a um lugar calmo para orar e ali conhecem um grupo de mulheres, dentre as quais uma chamada Lídia, que entrega a sua vida a Jesus e acolhe os missionários em sua casa. Lídia é a primeira pessoa cristã na Europa e a sua casa se tornou o primeiro centro missionário neste continente. A esta altura, a equipe missionária recebe mais um integrante, Lucas, o autor do livro. Vemos como é importante fortalecer os cristãos e, ao mesmo tempo, abrir novas frentes missionárias. Paulo e seus companheiros são sensíveis à orientação do Senhor e se submetem à sua vontade e vão para a Europa. Olhando para as nossas comunidades, nós temos que reconhecer que raramente nos envolvemos com a abertura de novas frentes missionárias e que também temos dificuldades em trabalhar em equipe e formar discípulos. É exatamente a mensagem desse capítulo. Nós gostamos de tudo já devidamente planejado e muitos projetos não acontecem por causa disso. Também estamos muito presos a manter o que já existe. Mas precisamos orar. Orar mais e pedir que Deus levante mais pessoas com o Espírito Santo, com amor aos perdidos, dispostos a se sacrificar para que outros cheguem à fé. Nos versículos 16 a 18, encontramos a história de uma mulher possessa de um espírito de adivinhação e a sua libertação. O Evangelho não havia chegado à Europa, mas Satanás já estava lá. Isso nos mostra que a partir de Gênesis 3, toda a humanidade está sob o jugo do diabo. Mas o Senhor é vencedor e rei. Vemos nos versículos 16 a 18 que Jesus é Senhor sobre os demônios. Nos versículos 19 a 25, vemos ali a prisão dos apóstolos, o que à primeira vista parece ser uma derrota para a causa do Senhor. Mas lendo especificamente o versículo 25, descobrimos que Jesus é o Senhor também sobre o sofrimento. Nenhuma das acusações tirou o ânimo dos servos de Deus, nem mesmo os açoites e a prisão no tronco. Tudo o que acontece a Paulo e a seus amigos é consequência da expulsão do diabo da vida daquela moça. Conforme o versículo 17, a presença de cristãos é uma grande ameaça e um incômodo para Satanás. Mas Jesus continua se revelando como Senhor também naquela prisão e no coração e na família do carcereiro. Depois que os apóstolos já estão em liberdade, as autoridades tentam minimizar o que aconteceu, pedindo que saiam da cidade, ignorando a injustiça que havia acontecido. Mas Paulo apela para sua cidadania romana e leva as autoridades locais a pedir-lhes desculpas. Não se trata de um ato de vingança, o texto simplesmente ensina que o cristão também não é um saco de pancadas. E o cristão pode e deve usar o direito que lhe assegura a lei civil. Nesse sentido, Jesus se manifesta como Senhor da verdade. Quem está em contato com Jesus, discípulo ou não, está exposto à verdade. O trabalho missionário simplesmente acontece. A princípio, nada estava programado. A única coisa que eles tinham estabelecido era o seu tempo de oração.
Depois eles encontram Lídia e a jovem adivinhadora e ambas são transformadas pelo poder de Deus. As próximas conversões também não estão programadas, como a do carcereiro e da sua família. Nós refletimos ontem como é importante os momentos de oração que fortalecem a nossa fé e nos enchem de amor por Deus e pela sua obra. É graças à oração e pela fé que nós suportamos também os sofrimentos e perseguições e os milagres acontecem através de nós. O estudo foi muito bom. Este foi um pequeno resumo. Participe na semana que vem, quando vamos estudar o capítulo 17, conhecendo melhor a segunda viagem do apóstolo Paulo e seus companheiros. Fiquem todos com Deus. Amém.